Uma alegria podermos continuar nessa série de reflexões pela TV CMC e gostaria de fazer uma breve caminhada, pelo menos, em alguns versículos da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Carta que foi escrita entre 55 e o ano 57 e que foi a base para a conversa sobre a justificação pela fé e o reconhecimento, principalmente, que Paulo coloca a judeus e gentios, de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Era um momento em que ele estava avaliando o seu ministério e tinha um desejo muito grande de visitar Roma e já tinha enviado ofertas específicas à igreja que estava ali crescendo e que ainda vivia, muitos dessa comunidade, achando que poderiam ser justificados pela lei. E eu quero ler com vocês o versículo 10 do capítulo 3 de Romanos e o versículo 20 do capítulo 3. Não há um justo, nenhum sequer. Por isso também é que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Paulo gasta pelo menos os 3 primeiros capítulos de Romanos mostrando que não é possível mais sermos justificados em nossa existência pela prática da lei, pelas obras da lei. E ele mostra que há um caminho inaugurado por Jesus, pela obra de Jesus na cruz do Calvário, onde ele destrói as barreiras de inimizade na cruz, onde ele nos dá acesso à presença de Deus. E por esse acesso à presença de Deus, nós podemos agora conhecê-lo e sermos apenas justificados pela fé. A justiça pela fé era algo importante na pregação de Paulo e foi o que moveu as suas viagens missionárias ao seu ministério apostólico, ministério do qual ele não se envergonhava. Versículo 16 do capítulo 1: Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Duas forças existindo sobre a humanidade. Primeiro, o amor de Deus incondicional, manifestado em Jesus na cruz do Calvário. E a segunda força é a ira de Deus que permanece sobre todos aqueles que se mantêm rebeldes a Jesus Cristo, como nós lemos em João capítulo 3, versículo 36. A necessidade de que essa ira que se revela do céu contra toda impiedade, como Paulo diz aqui, contra toda forma de pecado, ela só será dissipada quando tanto judeu quanto gentil ou grego, e cada um de nós, na sua cultura, na sua etnia, entenderem que a salvação agora é pela fé. Este talvez seja um dos lemas, uma das bases mais preciosas do ministério de Paulo e de todos nós cristãos. Nós vivemos hoje pela fé. A fé que nos foi dada através da obra de Jesus, pela graça. Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Portanto, a graça de Deus nos deu a capacidade de crer. A graça de Deus nos deu a capacidade de confiar na palavra de Deus. A graça de Deus nos deu essa capacidade de crer para a salvação, onde nós deixamos e saímos debaixo de condenação e de vivermos eternamente isolados e afastados de Deus, para agora podermos nos aproximar ao coração de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Através da obra de Jesus e da nossa confiança nessa obra histórica que Ele fez, crendo que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor, nós somos agora justificados. A fé, então, tem esse poder de nos justificar diante do Senhor. E eu queria que nós refletíssemos sobre isso. Todos nós que éramos pecadores, todos nós que não buscávamos a Deus, como o próprio Paulo escreve aqui à igreja de Roma,
já que não há nenhum justo, nenhum sequer, e ninguém que tenha buscado a Deus na sua própria força, todos nós agora podemos experimentar dessa salvação e podemos nos reconciliar com Deus através da fé. Medite sobre isso, pense sobre isso. Se você já colocou a sua confiança em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se você não tem, de maneira equivocada, confiado na sua religiosidade, nas obras que você faz, envolvido com instituições ou mesmo com a dinâmica da igreja, e você ser uma pessoa apenas acostumada ao Evangelho, aficionada do Evangelho, mas que ainda não passou por um processo de conversão. Pense sobre isso. Ninguém será mais justificado pelas obras da lei, capítulo 3, versículo 20, como nós lemos. Mas agora nós podemos ser justificados pela fé. E nos tornamos pessoas dignas, justas, quando confiamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador e aquele que nos justifica diante do Pai. Que seja isto verdade na sua vida, que seja isso verdade na minha vida, para a glória de Deus Pai. Um ótimo dia para você da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.